Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. Se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERN-TV. E o tema do programa de hoje é Narrativas de Mulheres sobre suas dores e amores. A nossa convidada é Pamela Carvalho. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, possui especialização em Gestão de Políticas Públicas de Redes relacionadas aos direitos humanos pela Faculdade Unileia e ela é mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN. Para conduzir a conversa, contamos com a presença do professor Ailton Siqueira. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e Políticas e do mestrado interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas da UERN. Feitas as apresentações, podemos dar início ao debate. Passo a palavra então para o professor Ailton Siqueira. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa sobre humanas, programa de extensão vinculado ao nosso mestrado de Ciências Sociais e Humanas da UERN. O projeto visa apresentar à comunidade os trabalhos de pesquisa que vem se desenvolvendo por meio dos seus alunos. Hoje a gente tem o prazer de convidar a nossa ex-mestranda para apresentar seu trabalho, Pamela, que vai falar um pouco do trabalho que ela apresentou, fruto de uma pesquisa de 2 anos, intitulado Vínculos de Resiliência Narrativas de Mulheres sobre as Dores e os Amores. Pamela, é um prazer recebê-la aqui em nosso projeto para falar dessa sua pesquisa. Então, inicialmente, eu gostaria muito que você nos apresentasse como foi a escolha desse sujeito para as pesquisas, né? Qual foi a sua abordagem? Quais foram os seus objetivos em trabalhar com essa temática e com esses sujeitos? Olá, bom dia, Ailton, bom dia, pessoal. Também é um prazer para mim estar aqui com vocês, compartilhando essa pesquisa, né, esse trabalho. Ailton, meu orientador, né, então vai conseguir dialogar comigo aí sobre esse trabalho que a gente desenvolveu juntos. Mas a pesquisa, né, o vínculo que tece a resiliência, narrativas de mulheres sobre suas dores e amores, fala justamente sobre as narrativas das histórias de vida de algumas mulheres, né? E essas mulheres foram mulheres que eu encontrei no meu percurso acadêmico e profissional. Foram mulheres que faziam parte de um grupo de apoio que era facilitado por mim. Eu sou psicóloga, né, de formação, e enquanto eu estava no programa de residência também da UERN, em Atenção Básica, Saúde da Família, eu encontrei essas mulheres no grupo de apoio, né, o Espaço da Palavra. O Espaço da Palavra é um grupo que eles se desenvolvem em alguns territórios, em algumas comunidades de Mossoró, com o objetivo de cuidado mesmo em saúde mental de pessoas da comunidade, né, de comunitários. E num desses grupos eu facilitava e encontrei algumas mulheres, né, que lidavam aí com suas histórias de muito sofrimento, mas também que traziam muitos amores, né, trazia suas resiliências, né, trazia ali suas formas de se haver mesmo com a vida e com as questões que existiam, né, nas relações delas, no cotidiano delas. E aí, dentre essas mulheres, nós escolhemos 4 delas, que se disporam a participar da pesquisa, que nos contaram suas narrativas, e a gente nominou elas de Marias, né, por Marias ser um nome que nos dá a ideia de proximidade e de similaridade com outras mulheres também nesse Nordeste, nesse sertão, nesse Brasil. E aí era Maria das Dores, Maria das Graças, Maria Vitória e Maria Joaquina, as mulheres da nossa pesquisa.
Pâmela, uma coisa, você fala de resiliência, e qual foi a abordagem de resiliência que você adotou, tendo em vista que essa temática da resiliência é abordada por várias profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Qual foi a perspectiva de resiliência adotada por você na pesquisa? Isso, a resiliência, ela é abordada por diversos autores, mas eu trabalhei com uma segunda geração de pesquisadores sobre a resiliência, que tem como grande precursor o Boris Cyrulnik. O Cyrulnik, ele traz uma perspectiva de resiliência que toma como base os estudos sobre o apego, mas ele supera, né, alguns pressupostos dessas teorias e vem nos falar sobre uma resiliência que é tecida ali a partir dos vínculos que a gente vai estabelecendo ao longo da nossa vida. Uma resiliência que ela não está pronta, que ela não é determinada, que ela não é, que não vem já com o sujeito, mas é uma resiliência que pode ser construída, assim como desconstruída também, a partir dos nossos vínculos, das nossas relações. Então, o autor que eu utilizei, né, como para as discussões sobre a resiliência é o Boris Cyrulnik. E resiliências dessas mulheres, Pâmela, como é que foi? É uma resiliência que você percebe por meio das narrativas dela, por meio das ações dela? Como é que você conseguiu captar essas resiliências dessas mulheres? Nas narrativas dessas mulheres, né, que a gente trabalhou com o método das narrativas de vida e a escuta sensível, a gente conseguiu ouvir mesmo, né, a partir dos relatos delas, como que a resiliência se manifestava, ou como se a resiliência se apresentava na vida delas, ou não, né, porque eu acho que é importante colocar que nem sempre a gente vai ter retomadas resilientes nas nossas vidas depois de um trauma, depois de uma situação dolorosa. Para que a resiliência ela se desenvolva, a gente precisa desses vínculos, né? A gente precisa de encontrar no entorno esse acolhimento necessário e essa possibilidade de expressão criativa das nossas feridas. Então, e aí outra coisa importante para falar sobre o processo de resiliência, como o Cyrulnik compreende, é que ele só pode ser avaliado a cada momento da nossa história de vida, né? Então, uma vez resiliente, sempre resilientes não existe, né? A gente pode olhar a resiliência a partir daquele momento histórico. Então, no momento que eu analisei as narrativas de vidas dessas mulheres, eu pude, né, identificar que duas delas conseguiram retomadas resilientes em suas histórias, e duas delas ainda tinham dificuldade para desenvolver esses processos de resiliências. E aí, como que a gente identifica que duas delas estavam num processo resiliente? Porque elas tinham conseguido transformar a dor delas em algo criativo ou em algo importante, né, para a sociedade, para elas. Elas já conseguiam encontrar beleza, né, como a gente diz, assim, no caos, não estavam imersas em sofrimento, apesar das situações traumáticas, elas conseguiam tecer vínculos mais leves, conseguiam tecer vínculos com outras pessoas, inclusive do entorno. Então, alguns aspectos que a gente observa, e uma questão importante que elas não se adaptaram, né? Não existia uma adaptação à situação de vida. Resiliência para o Cyrulnik não é adaptação, né? Na verdade, você se adaptar àquela sua situação e ter isso como algo dado, não é uma estratégia anti-resiliente. Então, duas dessas mulheres tinham tido estratégias anti-resilientes quando se adaptaram às situações que estavam, né, nas suas vidas. Ou seja, Pâmela, a adaptação é uma das dificuldades que tem para a resiliência acontecer? Isso, Cyrulnik diz que a adaptação é uma anti-resiliência, né? A gente, quando se adapta às situações adversas, a gente está dificultando mesmo os processos de retomada resiliente. É interessante, Pâmela, que é um pouco falar da metodologia. Como foi que metodologicamente você conseguiu
trabalhar o conceito de resiliência, de narrativas com essas mulheres? Qual foi a sua metodologia? Então, o nosso percurso, né, metodológico, primeiro a gente trabalhou na perspectiva das narrativas de vida, que aí a gente fala que tem 3 etapas, né? Uma primeira etapa mesmo em que a gente ouve essas narrativas, colhe, né, essas histórias. Então, foram encontros, 3 encontros com cada uma das colaboradoras, das mulheres participantes. Então, as entrevistas, né, a partir conduzidas por uma pergunta norteadora, porque eu sempre trazia para elas a pergunta, né, me fala um pouco sobre sua infância, me fala sobre seus vínculos afetivos, né, na atualidade, me fala sobre sua relação com seus filhos, com seus companheiros, seus pais. A partir dessas questões, elas começavam a falar sobre as histórias de vida delas. Então, a gente foram 3 encontros com cada uma, depois essas narrativas todas foram transcritas, e depois da transcrição a gente se debruçou para escutar essas narrativas a partir de uma escuta sensível mesmo, tentando compreender, acolher aquilo que estava sendo dito e aquilo que estava, os não ditos também, né? Nos silêncios, nas pausas, muitas delas pausavam, algumas choravam, outras rediziam algumas coisas que tinham dito. Então, a escuta, né, dessas narrativas possibilitou que a gente conversasse mesmo com as histórias dessas mulheres. E, por fim, que a gente chama que é a função analítica da narrativa de vida, a gente trouxe a teoria do Ciro Nick para conversar com isso que elas tinham dito, né? Então, em momento nenhum, a teoria foi o principal. A teoria foi o último, ou vamos dizer assim, o fechamento, né? Para que a gente, a partir das narrativas, conseguisse trazendo o que a teoria corrobora com a que as narrativas delas nos expressavam, nos afirmavam. Então, Pâmela, você usou a escuta sensível do René Barbier, né? Pode falar rapidamente um pouquinho sobre como é que ocorreu essa escuta do René Barbier e a relação dela com a clínica, que é a sua profissão? Sim, eu acho que foi a encontrar o René Barbier, né? Foi muito importante não só para essa pesquisa, mas também para a minha escuta clínica, porque fala dessa escuta que a gente chama de subjetivação, né? Você escutar, não escuta mesmo flutuante, não escuta atenta, mas escutar não apenas o que está sendo dito, né? Mas aquilo que está sendo ali, os silêncios, escutar as pausas, e a partir dessas escutas, dessa disposição, né, eu acho que é importante dizer isso, é preciso que o escutador, né, esteja disposto para ouvir, se deixar ser evocado, né, por aquilo que o texto vai apontando, por aquilo que as narrativas vai apontando, e aí a gente ia de forma muito sensível, né, sem guiar, sem nortear, mas sendo também tocado e afetado, e se permitindo que aquela escuta fosse nos constituindo também enquanto sujeitos, e fosse também trazendo já cura, né, para aquelas mulheres. A partir do momento que elas falam, elas também se escutam e elas vão ressignificando já os seus vividos. Pâmela, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e já voltamos para continuar nossa conversa, tá bom? Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Estamos de volta para mais um bloco do Sobre Humanas, um projeto de extensão vinculado ao mestrado de Ciências Sociais e Humanas da UERN.
Antes de passarmos a conversar novamente com Pâmela, vamos assistir um pequeno vídeo feito pelo coordenador e um dos coordenadores do nosso projeto de extensão sobre humana, o professor Guilherme, que vai falar um pouco sobre a importância da pesquisa de Pâmela para o nosso programa. A pesquisa da Pâmela apresenta uma temática interessante e relevante no campo das ciências sociais e humanas, numa perspectiva interdisciplinar nas ciências sociais e humanas. A Pâmela tem formação em psicologia e ela vai então desenvolver no mestrado uma pesquisa sobre a narrativa de mulheres. Então tem um aspecto também da escuta e esse aspecto também é abordado na dissertação dela. Ela então vai analisar as experiências de vida dessas mulheres a partir das narrativas, né, que essas mulheres trazem. Nesse processo de escuta, ela observa como essas mulheres têm uma resiliência. A resiliência também é um termo importante discutido pela Pâmela, que reflete as situações de adversidade que essas mulheres enfrentam e como essas mulheres encontram formas de se adaptarem a essas situações de adversidade. Pâmela, para a gente retomar esse papo, eu gostaria muito de saber uma coisa. Você tem formação em psicologia, trabalha na área, e para você, como foi sair da psicologia para cursar, passar por essa experiência e fazer um mestrado interdisciplinar na área de humanas? Como é que foi isso para você? Quais foram os desafios? Quais foram as aprendizagens que você conseguiu tecer, elaborar nesse mestrado, trabalhando com essa temática? Primeiro foi um desafio imenso, né? Eu acho que qualquer área do conhecimento, você se arriscar, sair das quatro paredes e conhecer um mundo novo é sempre um desafio. Foi difícil para mim, né, quebrar alguns paradigmas, né? Você como orientador sabe do quanto às vezes eu estava enrijecida, né, no método, enrijecida na forma de conduzir mesmo algumas questões. E quando a gente se depara, né, com um mestrado interdisciplinar, mais especificamente com a discussão, né, sobre a complexidade, a discussão sobre ouvir outras vozes, né, isso enriquece. Eu sempre falo que o mestrado em Ciências Sociais e Humanas foi um divisor de águas mesmo na minha formação acadêmica e profissional e como pessoa, né, porque eu consegui ouvir de outras formas, né? Ouvir outras vozes, ler outros autores e ser profundamente afetada, né? Pelas discussões do mestrado, por ser interdisciplinar, por trazer outras perspectivas. Então, eu penso que a minha dissertação, inclusive, foi muito enriquecida por eu não ter ficado num psicologismo, que a gente chama, né? Por ter podido trazer outros autores, trazer outros conceitos e conseguir, a partir disso, ter um olhar mais complexo, né, sobre o homem, sobre a vida e sobre as práticas cotidianas e sobre mesmo essas relações. Então, para mim, foi um marco assim, importantíssimo cursar mesmo esse mestrado interdisciplinar e trazer essas discussões para a minha dissertação. Você acha que esse mestrado contribuiu para ampliar aquilo que na psicologia, na psicanálise chama-se de escuta clínica, ajudou a conhecer melhor e a escutar melhor essas narrativas? Porque são narrativas, como você fala, narrativas de dores e amores. E aí uma questão que fica também, Pâmela, que talvez você traga na sua pesquisa em termos de resultados, a boa parte dessas dores também não são dores provenientes dos amores dessas mulheres? O mestrado, né, interdisciplinar, e essas discussões, eu acho que qualificaram, aprofundaram, sensibilizaram minha escuta clínica. Acho que eu tenho uma outra escuta também,
a partir, né, das leituras que fiz, das discussões que fiz, e trazendo um pouquinho dos resultados, sim, eu acho que não tem como a gente dissociar dor e amor, né, porque as duas coisas são faces, posso dizer assim, das nossas relações, né, das nossas relações cotidianas. Eu acho que isso é importante para a gente pensar. Tanto são as relações que a gente estabelece, os vínculos que a gente estabelece na vida, que vão nos provocar dor, como são esses vínculos que vão nos fazer morrer de amor, né, como a gente costuma falar. E muitas vezes essas retomadas resilientes, elas partem mesmo da dor. Então, é preciso que haja mesmo algo doloroso, uma ferida, algo traumático, para que eu faça algo com isso, né? Então, o amor sempre surge da dor, e muitas vezes o amor se transforma em dor também. A gente não tem uma linearidade, né, nessas nossas relações. E está predisposto não, está inclinado a aprender com essas experiências da vida, a ser tocado e afetado por elas, é que vai nos fazer ter retomadas resilientes, é que vai nos fazer entender sobre esses vínculos de amores, de dores que a gente vive na nossa vida inteira. Pamela, e quanto às dificuldades, já que você tem esse percurso, né, que foi uma experiência nova para você, né, quais foram basicamente as dificuldades que você enfrentou durante a pesquisa ou para fazer esse mestrado, sempre em diálogo com outras disciplinas, com outras áreas, com outros saberes, com outras pessoas? Como é que foi isso? Teve alguma dificuldade para você durante a trajetória do mestrado e da pesquisa? No ponto de vista acadêmico, acho que foi mais desafio do que dificuldade, né? Eu sempre ficava muito empolgada com as leituras novas, nas discussões, né? Com cada professor que trazia seu saber, seu conhecimento. Então, acho que foi mais desafio mesmo ler outras coisas para além da psicologia. Mas o mestrado em si, por ter ocorrido, né, ter tido uma pandemia da Covid no meio do mestrado, né, no meio do mestrado também eu me tornei mãe, então foram inúmeras dificuldades que surgiram aí no meio do processo, tanto porque a própria pesquisa, nós já tínhamos colhido as narrativas, mas a nossa ideia era ainda, né, coletar mais informações, mais narrativas, ouvir mais essas mulheres, e com a pandemia a gente não conseguiu, então nós fizemos com aquilo que a gente já tinha, das narrativas delas, e as próprias condições, né, que a pandemia nos impôs, né, de isolamento e distanciamento. A gestação também requeriu que eu me afastasse por um pouco de tempo do programa, mas todas as dificuldades, acho que conseguiram aí ser manejadas, né, para que no fim a gente conseguisse ter esse trabalho pronto, né, finalizado. Pamela, sobre os resultados, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre os resultados da pesquisa. Foi surpreendente para você chegar a algumas conclusões, algumas concepções que você não estava ou não tinha obtido anteriormente? Como é que foi em termos de resultados da pesquisa, né? Quais foram aquelas mais que lhe surpreenderam? O que essas mulheres disseram que surpreendeu a você ao ponto de você repensar a sua própria clínica, a sua própria escuta? Chegou a acontecer isso? Acho que o principal ponto foi refletir sobre os estudos sobre o apego, né? A gente tem uma perspectiva na psicologia do apego que ela é determinista, né? No sentido de que o vínculo que nós construímos com os nossos primeiros cuidadores é aquele que permanece ao longo da vida e que vai moldando as nossas outras relações. E através das narrativas de vida, em discussão com o Ciro Nick, percebemos que não necessariamente é assim, que obviamente desenvolver um vínculo seguro com os nossos cuidadores facilita o início da nossa vida, mas muitas dessas mulheres não tiveram vínculos seguros com seus primeiros cuidadores, e
elas conseguiram ter retomadas resilientes, elas conseguiram desenvolver outros vínculos que também foram seguros, que também foram leves e importantes, e fazerem os remanejamentos afetivos delas a partir das experiências que elas foram tendo no decorrer de suas vidas. Eu acho que é importante também ver o papel da cultura, o papel da religião ou do apego a Deus, o papel das próprias formações de casal, do próprio exercício da parentalidade, em como tudo isso contribui para a forma como a gente se vincula aos outros e a forma também como nós vamos tendo aí retomadas resilientes ou obstruções nessas retomadas resilientes. Então, perceber a importância desse entorno na vida dessas mulheres, acho que foi uma das coisas assim que mais saltaram, né, aos meus olhos, que a gente tinha outras teorias, por exemplo, que diziam coisas diferentes, né? Pâmela, antes de concluir aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você me falasse rapidamente sobre quais são os principais elementos que ajudaram essas mulheres a construir sua resiliência. Acho que duas coisas que eu já citei antes, né? Primeiro, a formação mesmo do vínculo delas com outras pessoas que o Ciro Nick, inclusive, nomeia de tutores de resiliência. Então, se eu consigo, depois de uma situação dolorosa, depois de um trauma, encontrar pessoas que me permitam falar sobre a minha dor, que me permitam fazer algo criativo com essa dor, o encontro com essas pessoas que o Ciro Nick chama de tutores de resiliência é um fator, uma virada de chave para o meu processo. Então, essas mulheres que conseguiram retomadas resilientes, elas tinham encontrado tutores de resiliência na vida dela. Tinha encontrado um amigo, tinha encontrado um companheiro, tinha encontrado, às vezes, os próprios filhos funcionam assim. Outras vezes, profissionais de saúde, profissionais de educação que funcionam como tutores de resiliência. Também o apego, né, a Deus, quando esse Deus é um Deus apaziguador, quando esse é um Deus bondoso. Então, a maioria dessas mulheres se ancoraram mesmo na religiosidade para fazerem essa retomada resiliente e fazer algo com essa dor, né? Tem uma delas que ela viveu inúmeras situações de violência, abuso e negligência na infância, e uma das retomadas resilientes dela foi ser uma defensora da infância, né? Então, ela teve muitos filhos, ela gosta muito da infância, e a vida toda dela, o discurso todo dela é para proteger essas crianças e essa infância. Então, esse foi um exemplo, né, de uma retomada resiliente, algo que ela fez com essa dor, com essa ferida que ela trazia. Então, a gente agradece a participação de Pâmela, que trouxe uma pesquisa muito importante para o nosso mestrado em Ciências Sociais e Humanas. Então, obrigada, Pâmela, por essa contribuição, e a gente agradece a sua participação. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Sobre Humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam também as nossas redes sociais, @UERNTV e @SobreHumanasUERN. Voltaremos em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!